E fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E nesse vídeo vocês vão ver aí 10 questões sobre infrações e penalidades, tudo para vocês estarem revisando e se preparando para a prova de vocês, tá bom? Então não se esqueça de deixar o like no vídeo e fiquem até o final do vídeo para vocês anotarem todas as informações úteis para a aprovação na prova teórica de vocês, tá bom? Então, turma, vejamos aí a questão de número 1. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas e aclíveis sem visibilidade suficiente, será punido. Alternativa A, com retenção do veículo e multa. Alternativa B, com apreensão do veículo e multa. Alternativa C, recolhimento do veículo ao depósito do Detran. E alternativa D, multa multiplicada 5 vezes. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão novamente. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo, ou seja, em pista dupla, nas curvas e aclíveis sem visibilidade suficiente, certo? Será punido. A resposta correta é a letra D, com multa multiplicada 5 vezes, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E a dica da questão, turma, é a seguinte. Não se esqueçam, se apareceu apreensão do veículo entre as alternativas, vocês vão eliminar essa alternativa, pois de acordo com o CTB, não existe mais apreensão do veículo como medida administrativa. Agora será retenção ou a remoção do veículo, tá bom? E em relação ao que diz a questão, essa multa multiplicada 5 vezes só vai acontecer, lembre-se pessoal, em infrações gravíssimas. Se for infração grave, média ou leve, a multa não será multiplicada. Guardem e memorizem isso aí. Agora vejamos o que diz a questão de número 2. Dirigir veículo sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Qual a afirmativa correta? Alternativa A, infração gravíssima. Alternativa B, multa multiplicada 3 vezes. Alternativa C, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. E alternativa D, todas as afirmativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Vamos ver se vocês sabem qual é a resposta. E vamos lá à questão. Dirigir veículo sem possuir CNH. Esse sem possuir CNH, vocês vão entender que está relacionado ao condutor que não tem habilitação, ou seja, ele não é um condutor habilitado, tá? Para conduzir nenhum veículo automotor. Vamos lá. Dirigir veículo sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Qual a afirmativa correta? A resposta correta, turma, é a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. São elas: infração gravíssima, multa multiplicada 3 vezes. Lembre-se que eu falei com vocês na questão anterior. Todas as infrações gravíssimas, ela pode acontecer da multa ser multiplicada, seja 2, 3, 5, 10 ou 20 vezes, tá bom? Agora as demais infrações, elas não podem ser multiplicadas, tá? E a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Uma dicasinha básica que vocês já sabem aqui no canal. Lembre-se que 90% das vezes, quando aparece esse tipo de alternativa, como está na alternativa D, ela será a resposta correta da questão, tá bom? Lembrando a vocês também que no caso do condutor que não possui CNH, a gente acabou de ver na questão, a infração será gravíssima, certo? Multa multiplicada 3 vezes e retenção do veículo. Isso aí está contido lá no artigo 162 do CTB.
Agora, lá no artigo 232 do CTB, nos diz que é infração leve conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatórios, turma, o que aplica aos condutores que apenas esqueceu a habilitação, tá bom? Guardem e memorizem isso aí, se possível, anotem essas informações, porque podem ser de grande importância na hora da prova para vocês, tá bom? Então, só recapitulando, turma, o condutor não habilitado, a infração será gravíssima, e o condutor que apenas esqueceu a habilitação, a infração será leve, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos o que diz a questão de número 3. Usar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 horas da noite e as 6 horas da manhã é infração punível. Alternativa A, com multa. Alternativa B, multa e retenção do veículo. Alternativa C, multa e remoção do veículo. E alternativa D, com multa e apreensão do veículo. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos aí se vocês sabem a resposta correta. Podem deixar aí nos comentários. E vamos aí à questão. Usar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 horas da noite e 6 horas da manhã. Não se esqueçam disso, desse horário, tá? Que geralmente também cai em questões de prova. É infração punível. Observou essa palavra punível com, ou pode vir aparecer também na prova punido com, vai na alternativa onde aparece a palavra multa ou multa apenas. Então a resposta correta da questão está aí na alternativa A. E não se esqueçam, se na alternativa apareceu apreensão do veículo, eliminem essa alternativa. E vocês fiquem espertos, turma, porque a questão está se tratando de penalidades e não de medida administrativa. Então, se vocês sabem aquele macetinho, quando se tratar de medidas administrativas, elas começarão com R ou com T. Agora, quando se tratar de penalidades, elas não começarão nem com R e nem com T. Então, vocês sabendo dessas informações, vocês já vão eliminar a alternativa B, a alternativa C e também a alternativa D, como a gente acabou de comentar sobre a apreensão do veículo, restando apenas a alternativa A para marcar como correta, tá bom? Anotem essas dicas e vamos à próxima questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 4. Não é um crime de trânsito previsto na legislação. Alternativa A, dirigir embriagado. Alternativa B, participar de competições ou disputa sem autorização. Alternativa C, exceder a velocidade em até 20% do permitido. E alternativa D, deixar de prestar socorro à vítima de acidente, salvo por risco de morte. Qual será a resposta correta da questão, turma? Vejam aí qual é a resposta correta. E vamos à questão. Não é um crime de trânsito previsto na legislação. A resposta correta é a letra C. Exceder a velocidade em até 20% do permitido, tá bom? Então é essa aí a alternativa correta da questão. Então todas as outras demais alternativas, elas são consideradas crimes de trânsito, que são elas dirigir embriagado, participar de competições ou disputa sem autorização e deixar de prestar socorro à vítima de acidente, salvo por risco de morte. E mais uma informação útil que eu quero deixar para vocês, pessoal, peguem papel e caneta e anotem isso aí. Sobre o excesso de velocidade, se o condutor exceder a velocidade em até 20% do permitido, como está na alternativa C, a infração será média. Então, observem esse até 20%, certo?
vocês vão entender que se trata de infração média. Agora, o condutor que exceder a velocidade de 20% até 50%, ele estará cometendo uma infração grave. E se o condutor exceder a mais de 50%, nesse caso a infração será gravíssima e o que vai acontecer é a suspensão do direito de dirigir, tá bom? Lembrando a vocês que todas essas informações estão contidas no artigo 218 do CTB, tá bom? Então, turma, vamos agora à próxima questão. Questão de número 5. A infração gravíssima acarretará ao condutor: alternativa A, 8 pontos, alternativa B, 6 pontos, alternativa C, 7 pontos e alternativa D, 5 pontos. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas e a questão. E vejamos aí, turma, a infração gravíssima. Observem a palavra-chave da questão. Infração gravíssima, certo? Acarretará ao condutor. A resposta correta é a letra C, 7 pontos, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. E o que vale sempre a pena estar trazendo para vocês, relembrando a vocês aqui no canal sobre as infrações. Lembre-se daquela sequência 3, 4, 5, 7, 3 relacionado à infração leve, 4 a média, 5 a grave e 7 a infração gravíssima. Isso aí, pessoal, é importante vocês decorarem, tá bom? O valor de cada infração, tá bom? Então, turma, sem perdermos tempo, vejamos agora a próxima questão. Agora a questão de número 6, transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante ou qualquer objeto que traga risco. Alternativa A, infração gravíssima e multa. Alternativa B, infração grave e multa multiplicada 2 vezes. Alternativa C, infração média. E alternativa D, infração leve. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vamos ver se vocês estão bem espertos. Vejam a questão e as alternativas. E vamos lá, turma. Transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante ou qualquer objeto que traga risco. E se traga risco, vocês já vão entender que pode vir a acontecer um acidente de trânsito. Então, para uma situação dessa, a infração será grave ou gravíssima. É a primeira dica aí para vocês, tá bom? Então, já sabendo disso, vocês vão eliminar a alternativa C e a alternativa D, restando apenas a alternativa A e a alternativa B para decidirmos aí qual é a resposta correta. Então, vamos lá, turma. Vocês já sabem, já comentamos aqui em questões anteriores, que todas as infrações que forem multiplicadas, seja 2, 3, 5, 10 ou 20 vezes, isso aí só vai acontecer em infrações gravíssimas. Agora, infração grave não será multiplicada. Então, analisando isso aí, pessoal, vocês também eliminariam a alternativa B, restando apenas a alternativa A para marcar como correta, tá bom? Então, tenham em mente, turma, mais uma dica de prova para vocês. Todas as vezes em que a questão estiver se tratando de uma situação que pode vir trazer risco, seja para pedestre, condutores ou ciclistas, a infração será grave ou gravíssima. Agora, quando a situação não vir trazer risco, a infração será leve ou média, tá bom? Vejamos então, turma, agora a próxima questão. Agora a questão de número 7, turma. Conduzir moto transportando passageiro sem o capacete ou fora do assento correto acarretará ao condutor: alternativa A, infração grave e suspensão da CNH. Alternativa B, infração leve e retenção. Alternativa C, infração gravíssima e suspensão da CNH. E alternativa D, infração gravíssima e apreensão do veículo.
Qual será a resposta correta da questão, turma? Vejamos aí se vocês sabem qual é a resposta. Analisem. E vamos lá à questão. Conduzir moto transportando passageiro sem o capacete ou fora do assento correto acarretará ao condutor. A resposta correta é a letra C. Infração gravíssima e suspensão da CNH. Isso aí de acordo com o artigo 244, inciso 2 do CTB, tá bom? E só passando para vocês, pessoal, que tem mais duas principais infrações que dão a suspensão diretamente ao condutor, independente do acúmulo de pontos, para que venha a acontecer a suspensão da CNH, que é o caso do condutor que conduz a motocicleta, motoneta ou ciclomotor, fazendo malabarismo ou equilibrando-se com apenas em uma roda, e no caso também do condutor que transporta a criança menor de 10 anos de idade. Isso aí está de acordo com o artigo 244 do CTB, tá bom? Guardem e memorizem isso aí e vamos à próxima questão, turma. Agora a questão de número 8. O condutor habilitado na categoria B que dirigir uma motocicleta será punido. Alternativa A, com multa e advertência pelo diretor-geral do Detran. Alternativa B, com multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, com multa e prisão. E alternativa D, com multa gravíssima, multiplicada 2 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vejamos aí, o condutor habilitado na categoria B, certo? Que dirigir uma motocicleta, que exige qual categoria, turma? A categoria A. Então, ele está conduzindo um veículo com categoria diferente. Lembre-se disso. Ele será punido com multa gravíssima, multiplicada 2 vezes, e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, tá bom? Então, é essa aí a resposta correta da questão, de acordo com o artigo 162, inciso 3 do CTB. Então, lembre-se que todo o condutor que for conduzir um veículo com categoria diferente estará cometendo uma infração gravíssima, multiplicada 2 vezes, e terá como medida administrativa a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 9, turma, diz o seguinte: na infração avançar o sinal vermelho do semáforo, são computados os seguintes pontos. Alternativa A, 3. Alternativa B, 5. Alternativa C, 4. E alternativa D, 7. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, vejamos aí se vocês sabem qual é a resposta. Lembrando a vocês que vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? E vamos lá. Na infração avançar o sinal vermelho do semáforo, são computados os seguintes pontos. Guardem e memorizem, pessoal. Será computados 7 pontos no prontuário do condutor, tá bom? E lembrando a vocês também, é claro, para vocês não virem esquecer, ao condutor que avançar a parada obrigatória, ele também estará cometendo uma infração gravíssima, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, o condutor que avançar o sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima, e avançar a placa de parada obrigatória, também acarretará ao condutor uma infração gravíssima, que está relacionado a 7 pontos no prontuário do condutor, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora, turma, vejamos a questão de número 10. Parar o veículo na área de cruzamento de vias,
prejudicando a circulação de veículos e pedestres nos viadutos, pontes e túneis na contramão de direção. É infração. Alternativa A, gravíssima. Alternativa B, grave. Alternativa C, média. E alternativa D, leve. Qual será a resposta correta da questão, turma? Vejamos aí se vocês sabem qual é a resposta. E vamos lá. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres nos viadutos, pontes e túneis e na contramão de direção é infração. A resposta correta é a letra C. É uma infração média, tá bom? E para quem achou que era infração grave, não é, e vou explicar a vocês o porquê. Reparem que na questão está falando parar o veículo. Esse parar o veículo em viadutos, pontes ou túneis, a infração será média. É naquela situação onde o condutor está dentro do veículo, mas ele está com o veículo ali parado, tá bom? Nessa situação, de acordo com o artigo 182 do CTB, a infração será média. Agora, o condutor que estacionar, isso de acordo com o artigo 181 do CTB, ele está estacionado em viadutos, pontes ou túneis, aí sim a infração será grave, tá bom? Então fiquem atentos com esses pequenos detalhes na questão para vocês não virem errar na hora da prova, tá bom? Então é isso aí, turma, essas foram as nossas 10 questões sobre infrações e penalidades para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E compartilhe o vídeo para ajudar ao canal a continuar crescendo e alcançando a muito mais pessoas, tá bom? Então, para todos que vão realizar a prova durante essa semana, continuem focados, pessoal, estudando, praticando as questões, que eu tenho a certeza que vocês vão conseguir alcançar a tão esperada aprovação de vocês, tá bom? Então, turma, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.